Boa noite. Não há rasto dos 5 homens que ontem fugiram da prisão de Vale de Judeus em Alcoentre. A fuga dura há quase 36 horas e os criminosos ainda não foram localizados. Hoje, o diretor dos serviços prisionais admitiu falhas na segurança da cadeia e a Polícia Judiciária diz que vidas humanas podem estar em causa, dada a perigosidade dos fugitivos. 4 destes 5 homens tinham medidas especiais de vigilância. A CMTV tem várias equipas de reportagem para lhe mostrar tudo o que se passa nos principais pontos de interesse. Neste caso, estamos nos locais que têm ligações a estes criminosos e temos todas as informações sobre os crimes a que estão ligados. Sabemos também que a fuga foi orquestrada pelo argentino El Russo, um dos homens mais perigosos deste grupo, com ligações a vários casos de homicídio. Já lá vamos às reportagens em direto. Para já, olhamos para todos os dados já conhecidos sobre a forma como estes homens conseguiram escapar da prisão. As autoridades deram esta manhã uma conferência sobre esta fuga. Explicaram que o alerta foi dado 40 minutos depois dos bandidos terem fugido. Nesse sentido, houve assim um avanço significativo por parte dos fugitivos em relação às autoridades. Aqui na CMTV já foi explicado que esse atraso de 40 minutos representa, na prática, um avanço de cerca de 2 horas, ou seja, só foram colocados meios no terreno cerca de 2 horas depois destes homens terem escapado da prisão, nos momentos que já vemos nestas imagens, captados pelas imagens de vídeo, pelas câmaras de videovigilância que registaram toda a fuga. Sabemos também que este grupo tinha pelo menos 3 cúmplices. São 3 homens que estavam vestidos com trajes militares e com o rosto tapado, que ajudaram estes 5 homens a escapar desta cadeia de alta segurança. Foram eles que encostaram esta escada com 12 metros a este muro e esse facto permitiu a fuga. A escada terá sido colocada um dia antes através de um buraco na vedação de arame farpado. A fuga aconteceu precisamente às 9 horas e 56 minutos, durante o horário das visitas. Os guardas só deram pela falta dos reclusos 40 minutos depois. O plano começou a ser colocado em prática há cerca de 2 semanas. O primeiro passo foi partir as lâmpadas do exterior à pedrada, dificultando assim a captação de imagens de videovigilância durante a noite. Ontem, estes 5 homens fugiram numa carrinha preta que foi avistada depois à frente da casa de um dos fugitivos. Pelo menos foi dado esse alarme de que uma carrinha muito semelhante estaria junto da casa de Fábio, no Algarve. Essa pista já foi descartada pelas autoridades. El Russo, um dos homens que fugiu da cadeia de Vale de Judeus, terá sido o cérebro desta operação. Rodolfo é este o nome deste homem. É descrito pela imprensa internacional como um perito em fugas da prisão. Esteve preso em Espanha em 2005 por crimes de roubo e sequestro, mas numa saída precária que lhe foi permitida, o homem acabou por não voltar à prisão. Foi depois, na Bulgária, em 2014, que El Russo escapou novamente por um túnel que escavou com a ajuda de um homicida. Estava detido numa cadeia de alta segurança por assaltos a um carro blindado. Terá mesmo provocado a morte ao condutor. Já em 2018 foi julgado em Lisboa por ter cometido 5 assaltos. Na altura, o julgamento decorreu com forte segurança por se tratar de um homem perigoso e que podia fugir. Ainda sobre este homem, há novas imagens que mostram um dos assaltos que cometeu em Portugal em 2018. São imagens impressionantes dos momentos exatos deste roubo. El Russo atuou em conjunto com outro homem argentino. Este segundo homem chama-se Maidana, mas quem decidia e estipulava todo o plano era El Russo. Este perigoso recluso que fugiu ontem da cadeia de Vale de Judeus nos vários assaltos em Odivelas e Cascais. A dupla conseguiu roubar 233 mil euros. Usaram marretas, armas e chegaram a agredir funcionários.
um deles uma mulher que estava grávida. Eram uma das duplas mais temidas na América do Sul e causaram o terror também em Portugal. El Russo está agora novamente à solta. Este homem é também suspeito de ter assassinado um menino de 10 anos nos anos 2000. A informação tem sido veiculada pela imprensa argentina. El Russo começou por sequestrar um menino. A criança foi mantida em cativeiro e, dada a ansiedade desta criança, El Russo e os cúmplices terão dado calmantes, só que a dosagem acabaria por ser fatal. O menino de 10 anos acabou por morrer. Apesar das informações reveladas, este foi um crime pelo qual nunca foi condenado, apesar de ainda hoje ser apontado como o autor da morte deste menor. Este caso revela uma vez mais que Rodolfo, conhecido como El Russo, é considerado um homem muito perigoso, talvez mesmo o mais perigoso do grupo que fugiu de Vale de Judeus. Outro dos casos que incide culpa em El Russo é a morte de um outro jovem de 19 anos, filho de um ministro argentino. Olhamos agora para um excerto da entrevista dada pelo pai deste jovem. Ahora, con la detención de Lorman y de Maidana allá en Portugal, se abre una investigación muy importante, caen muchísimas personas. Usted inclusive intentó pedir a la justicia argentina de que no iban a presentar cargos inclusive, pero que digan dónde estaba el cuerpo. ¿Se logró algo que él hable en algún momento, alguno de ellos? El juez federal de Corrientes, el fiscal federal de Corrientes, la secretaria del juzgado de Corrientes fueron a Portugal y charlaron personalmente con Lorman y con Maidana. Ellos se negaron a ningún trámite formal y no quisieron hablar absolutamente nada del tema. Inclusive se le ofreció una negociación que la justicia argentina tiene legislado para los casos en que puedan contar hechos como este, pero ellos no aceptaron. En consecuencia, ahora están allá con unas condenas, esperando que le condenen. En Portugal le condenaron a 15 años y en Bulgaria tienen otros hechos y después de eso van a ser extraditados a la Argentina. Bueno, sigue la esperanza latente hasta el día de hoy y siempre seguramente la esperanza de un padre, de una madre de poder saber dónde está y poder cerrar en algún momento esta historia. Sí, ese es un hecho que es una cruz que arrastramos permanentemente hasta que podamos encontrarlo y saber dónde está y tener un lugar donde venerarlo, donde recordarlo, donde como cualquier persona que pierde un familiar tiene un lugar donde ir a rezarle, a prenderle una vela, a conmemorarlo. Eso es lo que esperamos y tenemos la esperanza vigente, permanente, a pesar de que han pasado ya casi 20 años, nosotros mantenemos toda la familia exactamente el mismo sentimiento. A notícia da fuga de El Russo tem tido muito eco na imprensa argentina, que diz que a fuga do homem acabou por reabrir uma ferida nos pais de um jovem sequestrado e que até aos dias de hoje ainda não foi encontrado. É o filho do homem que ainda há pouco ouvíamos falar. O jovem, que em 2003 foi raptado por El Russo, é filho de um antigo ministro da Argentina. A imprensa diz que os pais da vítima estão muito abalados com a fuga deste homem. Tinham esperança que, quando El Russo fosse extraditado para o país, pudesse revelar onde se encontra o corpo do filho. A mãe deste jovem diz que soube da fuga de El Russo através de um telefonema da ministra da Segurança Nacional da Argentina. Diz ainda que desde que recebeu o telefonema não conseguiu parar de chorar. Para os pais, Rodolfo era a única esperança de saber aquilo que aconteceu ao jovem de 19 anos. A CMTV acompanha este caso desde a primeira hora. Temos várias equipas de reportagem no terreno com todos os dados que interessam sobre esta fuga. Começamos pela cadeia de Vale de Judeus. É lá que está a Francisca Laranjo. Francisca, durante esta tarde percorreste vários dos caminhos em torno dessa prisão. Podem ter sido utilizados por este grupo.
Precisamente, Ângela, boa noite. Tivemos a oportunidade de reconstituir esses caminhos, que poderão ter sido os caminhos da fuga destes 5 criminosos muito perigosos. Importa dizer que estes caminhos são bastante isolados, são estradas de terra batida que acabam aqui por circundar todo este estabelecimento prisional e, como dizia, muito isolados, não há habitações, não há casas nas proximidades e, portanto, é muito possível que nada nem ninguém se tenha apercebido desta fuga. Foi ao início da manhã de ontem que tudo aconteceu e terá sido essa estrada que estes criminosos acabaram por utilizar. Eles que contaram com a ajuda de outros 3 suspeitos que estavam no exterior, forneceram-lhes a escada que lhes permitiu fugir desta cadeia. Importa explicar que a fuga aconteceu no fundo. Aquilo que aconteceu foi que estes 3 suspeitos conseguiram mandar as escadas para o interior, conseguiram também eles entrar e depois o que fizeram foi atirar uma corda para prender a escada, subiram o muro com recurso a essa escada, depois desceram o mesmo muro com recurso à mesma escada e aqui a grande dúvida é perceber como é que depois ultrapassam a vedação que protege todo este estabelecimento prisional. Sabemos que a vedação não é elétrica, não dá choques elétricos e, portanto, aqui a possibilidade mais provável é mesmo que tenha sido feito algum buraco, algum furo na rede que permitiu que estes homens simplesmente saíssem. Ninguém se apercebeu na altura daquilo que estava a acontecer. Apenas 40 minutos depois os guardas prisionais deram então conta, deram a falta destes 5 criminosos muito perigosos. Recordo que há 2 portugueses envolvidos, foram ambos condenados a penas de prisão bem pesadas, à pena máxima, aliás, 25 anos de cadeia. Hoje estão em fuga à justiça, já há mais de 24 horas, aliás, entretanto foi já montada uma verdadeira caça aos homens que até o momento não está a dar fruto, ainda não foi possível localizar estes 5 criminosos, mas obviamente essa, aliás, é a prioridade das autoridades. Também a Polícia Judiciária está a investigar este caso. O Adriano Negura vai-nos mostrando então o estabelecimento prisional, a vedação de que falava terá sido uma outra parte, mas desta mesma vedação que foi cortado, foi feito um buraco na rede, pelo menos essa a opção mais provável para explicar como é que estes 5 criminosos conseguiram fugir, conseguiram passar esta vedação e não apenas o muro. O muro sabemos então que foi com recurso a uma escada desdobrável bastante grande, até porque o muro, tal como conseguimos ver, é também ele muito alto. Hoje, Ângela, houve aqui um reforço da segurança, muitos guardas prisionais que estiveram aqui durante todo o dia. O objetivo era controlar as imagens de videovigilância e garantir, claro, que a situação não se repetia. A Francisca Laranjo com a reportagem em direto e com as movimentações que têm acontecido nas últimas horas junto da cadeia. Seguimos agora em direto para a redação da CMTV no Porto. É lá que está a Ana Isabel Fonseca. Ana, tens corrido vários jornais internacionais, também os arquivos do Correio da Manhã e da CMTV e ao longo das últimas horas temos percebido que há de facto um rastro de crime muito grave que liga estes homens que agora estão em fuga da cadeia. Falamos mesmo de vários casos de homicídio. Existem, de facto, vários casos de homicídio ao longo dos anos. Aliás, aquilo que El Russo chegou então a admitir foi que em 2002, quando voltou para a Argentina, teria estado fora, decidiu então montar um grupo para fazer sequestros, isto porque dizia que precisava de ganhar dinheiro. A Argentina estaria a passar por uma fase muito difícil e, portanto, decidiu aqui criar este grupo para ganhar elevadas quantias de dinheiro. Foram essas as suas palavras numa carta e depois começou então a fazer estes crimes muito violentos. O que fazia era então raptar pessoas, mantinha estas pessoas em cativeiro. Já sabemos que acabou por raptar filhos de ministros e que acabaram também por ser assassinados. O corpo de um destes jovens nunca foi encontrado, mas no rol de crimes existem outras situações de raptos. Chegou, tal como também já adiantamos aqui na CMTV, a
raptar um menino de 10 anos que, durante o tempo em que esteve em cativeiro, morreu por excesso de calmantes. El Russo deu-lhe muita medicação, pelo menos é isso que as autoridades suspeitaram na altura, apontaram este crime a El Russo e também a alguns cúmplices. E depois, aquilo que a imprensa da Argentina e também do Paraguai menciona são outros casos de rapto, nomeadamente de duas críticas de gastronomia. Uma delas teve mesmo, a família teve de entregar 140 mil euros para que fosse libertada. São então crimes muito violentos e aquilo que conseguimos também recuperar nas últimas horas foram notícias que davam conta de que quando El Russo depois foi detido aqui em Portugal com um cúmplice, as autoridades perceberam logo que eles eram muito perigosos e quando ocorreu o julgamento aqui em Lisboa, já no ano de 2018, chegaram mesmo a ponderar que El Russo e o cúmplice não falassem diante dos juízes. Depois, devido à falta de condições do tribunal, a sessão decorreu de forma normal, mas existia mesmo essa vontade das autoridades que El Russo e o cúmplice não estivessem sequer diante dos magistrados. Ana Isabel Fonseca, com o resumo daquilo que é o longo cadastro de, pelo menos, aquele que é apontado como o homem mais perigoso deste grupo e que terá sido o cérebro de toda a fuga. Olhamos agora para o perfil e as novas informações sobre outro dos homens que está em fuga. Falamos de Fábio, conhecido como Fábio Cigano. A família já fez saber que vai agir judicialmente pela divulgação na imprensa e também nas redes sociais dos dados pessoais deste homem. Dizem que não sabiam do plano de fuga de Fábio. O advogado, que também é o mesmo que representa El Russo, disse ao Correio da Manhã que a família está revoltada pelo facto dos dados, como o nome e até a morada dos próprios pais, terem sido divulgadas. O advogado defende ainda que o cliente está a ser julgado em praça pública por crimes que não terá cometido. Os pais de Fábio e de El Russo, a família de Fábio e de El Russo está em contacto permanente com este advogado. Dizem que não sabem onde se encontram neste momento os filhos, portanto, os homens que estão em fuga. Este advogado diz também que a família está com medo daquilo que possa acontecer tanto a Fábio como a El Russo. Entretanto, a mulher de Fábio Cigano reagiu a esta fuga. Numa publicação nas redes sociais, pede privacidade e respeito. Refere que nestas situações é importante recordar que os arguidos têm família. Estamos já a ver a publicação que foi feita durante o dia de hoje e passo a ler aquilo que foi escrito. Peço que não me liguem, que respeitem o meu espaço, independentemente da situação. Há sempre famílias do outro lado que sofrem com as situações. Agradeço o apoio, mas neste momento prefiro ter o meu espaço. Foi a mensagem publicada pela mulher de Fábio. A CMTV teve a informação de que foi avistada uma carrinha junto à casa da família de Fábio. No primeiro momento houve a indicação de que podia ter sido a carrinha preta utilizada na fuga, mas as autoridades já descartaram essa hipótese. Seguimos em direto com a Ana Palma, ela que está a acompanhar este caso a partir de Lagoa, com uma localidade com fortes ligações a Fábio Cigano. Ana, todos conhecem este homem? Boa noite, Ângela. Exatamente. Fábio era muito conhecido aqui, é muito conhecido desde pequenino. Ele cresceu aqui num bairro social e rapidamente enverdou pela senda do crime. Pequenos furtos, tráfico de droga, mas rapidamente evoluiu para crimes de maior gravidade e acabou então, depois em 2000, já quando tinha 20 anos, foi condenado no Tribunal de Portimão a uma pena de 7 anos e meio de cadeia por assaltos e na zona de Silves. Acabou, no entanto, por ficar em liberdade, portanto, à espera dos trâmites do processo, e só posteriormente, então, é que o Tribunal decide que ele deverá ir para a prisão preventiva.
No entanto, ele manteve-se em fuga ainda durante alguns anos, continuou a praticar uma série de crimes, nomeadamente aqui nesta zona e também na zona de Albufeira, onde também esteve bastante tempo, na zona de Paderne, zona de Albufeira, e quando foi então detido pela Polícia Judiciária numa operação musculada em Alcotim, onde ele tinha uma casa abrigo e onde estava com pelo menos um cúmplice. Ele foi detido então na posse de 4 carabinas, 4 caçadeiras, 2 carabinas, uma pistola e tinha também bastante AX. A partir daí então o caminho deste homem tem sido feito praticamente de estabelecimento prisional em estabelecimento prisional. Ele mantém-se a fazer musculação, como aliás tem sido referido pela CMTV. A família, naturalmente, pois, enfim, a família estará preocupada, como a família de qualquer pessoa estaria preocupada numa situação destas. Se teme pela segurança de Fábio, pois, enfim, o país também teme pela sua segurança. Os cidadãos nacionais também temem pela sua segurança, uma vez que estamos perante um fugitivo que é de facto um homem perigoso, que de acordo com as próprias autoridades não hesita em recorrer a armas de fogo e neste caso, era como há pouco referia a Tânia, portanto é uma questão aqui de segurança nacional contra uma questão também de privacidade e nestas situações naturalmente a segurança nacional terá prioridade. Ana Palma, com a reportagem em direto a partir do Algarve, com os detalhes sobre este homem, Fábio Loureiro. Falamos agora do outro português, estava também a cumprir pena máxima, 25 anos de prisão, Fernando Ferreira. A Sara Carneiro junta-se a nós agora em direto. Sara, estás em Tarouca. Este homem tem também uma ligação a esse local, é natural de Vila Chã do Monte e há um passado de muita violência. Boa noite, Ângela. Realmente sim, este é o local, a terra natal de Fernando, ele que terá saído aqui por volta dos 12 anos, no entanto, já por volta dessa idade já era uma referência aqui das autoridades, nomeadamente da GNR. Esta é a referência que temos aqui por parte das pessoas e de alguns familiares, é que deixaram de ter alguma informação dele quando ele saiu daqui por volta dos 12 anos e foi com os pais para Lisboa, mas fizemos durante o dia de hoje uma entrevista a um dos primos de Fernando que também nos relatou um pouco sobre a vida dele. Ele já se meteu no mundo do crime muito novo, não foi? Foi, meteu-se no mundo do crime muito novo. E ele estava-me a dizer que ele foi para Lisboa com os pais muito cedo. Foi em criança ainda. E o que é que se recorda da história dele, da família? Recorda-me que ele foi sempre um bocadinho mal elevado, pronto. O pai dele já tinha sido preso também, não é? Já. E foi porquê? Se não estou enganado, foi por ser acusado de ter violado uma filha. E por ter batido na mulher, não é? E por ter batido na mulher. O Sr. Fernando veio cá há uns anos para o enterro do pai, não foi? Foi. Veio cá ao enterro do pai. Quando o pai faleceu, aquele veio cá. Isso foi há quanto tempo? Isso agora não sei, mas é capaz de haver há mais de 15 anos. 10, 15 anos. O que é que se recorda desse dia? Recordo-me que ele foi sempre um bocadinho travesso. Pronto. Mas nesse dia que ele veio ao funeral, veio já com a polícia, não é? Veio já acompanhado com a polícia. E houve aqui muito aparato policial. Era assim. Com certeza, porque a polícia já tinha uma dele e ele já era considerado dangeroso. Porque é considerado um homem perigoso. Perigoso.
Tal como nos relatou o Sr. Manuel, o primo de Fernando, ele terá, as pessoas recordam-se pela última vez de o ver exatamente no dia do funeral do pai, porque foi realmente um dia em que veio muita escolta policial, snipers também estiveram aqui, pois ele era um alvo a bater por parte de elementos do grupo que liderou, os mosqueteiros. Este homem está a ser procurado por todas as autoridades portuguesas e também internacionais, ele que é um dos mais perigosos e está condenado à pena máxima em Portugal de 25 anos. Os dados já conhecidos sobre a forma como estes homens conseguiram escapar da prisão. As autoridades deram esta manhã uma conferência sobre esta fuga. Explicaram que o alerta foi dado 40 minutos depois dos bandidos terem fugido. Nesse sentido, houve assim um avanço significativo por parte dos fugitivos em relação às autoridades. Aqui na CMTV já foi explicado que esse atraso de 40 minutos representa, na prática, um avanço de cerca de 2 horas, ou seja, só foram colocados meios no terreno cerca de 2 horas depois destes homens terem escapado da prisão, nos momentos que já vemos nestas imagens, captados pelas câmaras de videovigilância que registaram toda a fuga. Sabemos também que este grupo tinha pelo menos 3 cúmplices. São 3 homens que estavam vestidos com trajes militares e com o rosto tapado, que ajudaram estes 5 homens a escapar desta cadeia de alta segurança. Foram eles que encostaram esta escada com 12 metros a este muro e esse facto permitiu a fuga. A escada terá sido colocada um dia antes através de um buraco na vedação de arame farpado. A fuga aconteceu precisamente às 9h56. Durante o horário das visitas, os guardas só deram pela falta dos reclusos 40 minutos depois. O plano começou a ser colocado em prática há cerca de 2 semanas. O primeiro passo foi partir as lâmpadas do exterior à pedrada, dificultando assim a captação de imagens de videovigilância durante a noite. Ontem, estes 5 homens fugiram numa carrinha preta que foi avistada depois à frente da casa de um dos fugitivos. Pelo menos foi dado esse alarme de que uma carrinha muito semelhante estaria junto da casa de Fábio, no Algarve. Essa pista já foi descartada pelas autoridades. El Russo, um dos homens que fugiu da cadeia de Vale de Judeus, terá sido o cérebro desta operação. Rodolfo, é este o nome deste homem, é descrito pela imprensa internacional como um perito em fugas da prisão. Esteve preso em Espanha em 2005 por crimes de roubo e sequestro, mas numa saída precária que lhe foi permitida, o homem acabou por não voltar à prisão. Foi depois, na Bulgária, em 2014, que El Russo escapou novamente por um túnel que escavou com a ajuda de um homicida. Estava detido numa cadeia de alta segurança por assaltos a um carro blindado. Terá mesmo provocado a morte ao condutor. Já em 2018 foi julgado em Lisboa por ter cometido 5 assaltos. Na altura, o julgamento decorreu com forte segurança por se tratar de um homem perigoso e que podia fugir. Ainda sobre este homem, há novas imagens que mostram um dos assaltos que cometeu em Portugal em 2018. São imagens impressionantes dos momentos exatos deste roubo. El Russo atuou em conjunto com outro homem argentino. Este segundo homem chama-se Maidana, mas quem decidia e estipulava todo o plano era El Russo. Este perigoso recluso que fugiu ontem da cadeia de Vale de Judeus nos vários assaltos em Odivelas e Cascais, a dupla conseguiu roubar 233 mil euros. Usaram marretas, armas e chegaram a agredir funcionários. Um deles, uma mulher que estava grávida. Eram uma das duplas mais temidas na América do Sul e causaram o terror também em Portugal. El Russo está agora novamente à solta. Este homem